Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre facilitador TPM Master. Hoje, nossa aula, nós vamos explicar alguns tópicos. A minha missão aqui nessa aula de hoje é te ensinar o que é o TPM, a manutenção produtiva total, qual o papel do facilitador TPM, quais são os 8 pilares do TPM e também os 12 passos para a implementação do TPM em qualquer indústria, em qualquer empresa. Vamos lá? Primeiramente, vou me apresentar. Sou Túlio Martins, sou consultor especialista em TPM e também engenheiro mecânico. Tenho toda a minha experiência desenvolvida no ramo industrial, seja em empresas multinacionais ou nacionais, com foco na implementação do TPM, da manutenção produtiva total. Eu também possuo a formação em facilitador TPM, tenho também a formação de multiplicador TWI e formação técnica em WCM. Sou o criador de 3 treinamentos, de 3 formações que são o TPM Master, a formação completa de facilitador TPM, o OEE Master, que é a formação completa em OEE Master, o indicador de eficiência global dos equipamentos, e o 5S Master, que é o facilitador de 5S, para você poder implantar o 5S na sua empresa. Também sou treinador e palestrante de temas que envolvem as principais filosofias de melhoria contínua, principalmente sobre TPM. Vamos à nossa aula de hoje. O que é o TPM para você? O que é a manutenção produtiva total? Vamos iniciar por aqui. Tiveram uma grande ideia. Qual que foi a grande ideia do TPM? Envolver os operadores na manutenção do seu próprio equipamento. E com isso, enfatizar a manutenção tanto proativa e preventiva para estabelecer as bases para uma produção aprimorada. E o que é essa produção aprimorada? Com menos falhas, menos paradas, menos defeitos, sem acidentes de trabalho. Então, a grande ideia do TPM foi envolver os operadores na manutenção dos seus próprios equipamentos. Mas como que vamos fazer isso? É isso que eu vou te mostrar aqui durante essa aula. Então, o TPM ele é uma abordagem holística sobre a manutenção de equipamentos e ela se esforça para alcançar essa produção perfeita, que é a produção com 0 quebras, 0 defeitos e 0 acidentes. O TPM busca sempre esses 3 zeros. Este é o grande objetivo do TPM. E o TPM, ele é focado nas pessoas. Ele usa o equipamento como seu material didático para desenvolver as pessoas na aplicação da metodologia. Eu gosto muito dessa imagem que está aí agora na tela, que é antes do TPM, antes de implantar o TPM, como que são as atitudes das pessoas dentro da empresa. Operação opera o equipamento, manutenção mantém o equipamento. E o TPM veio para quebrar esse paradigma de que manutenção mantém, operação opera. E com essa nova atitude, a atitude TPM nós mantemos os equipamentos. Todos nós somos responsáveis por manter o equipamento em pleno funcionamento. E o que significa cada palavra, né? Manutenção produtiva total. Cada palavra tem um significado da metodologia, o que envolve toda a metodologia. O total todos devem participar do processo, todas as pessoas têm que estar envolvidas no processo de implementação e aplicação do TPM. O produtiva, o que quer dizer produtiva? São processos eficientes que buscam 0 defeitos no produto, que buscam 0 perdas. Isso sempre produzindo de forma ininterrupta, tendo processos contínuos, processos sem paradas não planejadas. E manutenção é o processo de cuidar da saúde das máquinas. Nós temos que cuidar da saúde dos nossos ativos dentro da empresa. Aqui mais um resumo. Então, manutenção produtiva total. Manter, conservar os meios de produção com a participação de todos. O TPM pode ser resumido nessa frase: manter os meios de produção com a participação de todos. Todos são responsáveis por manter os equipamentos em pleno funcionamento. E o TPM ele é composto hoje por 8 grandes pilares, além de ter os 5S e as pessoas. Ele tem 8 grandes pilares, que são a sua estrutura,
que são o pilar de manutenção autônoma, melhoria específica, manutenção planejada, educação e treinamento, segurança, saúde e meio ambiente, controle inicial, manutenção da qualidade e também TPM Office ou áreas administrativas. O TPM tem a sua base as pessoas, depois vem o 5S para ser a sua base comportamental, a sua base de comportamento, e os pilares para sustentar toda a metodologia para a obtenção dos objetivos que nós temos aí. Eu vou explicar cada pilar mais à frente, um pouco mais detalhadamente. Quais são os objetivos do TPM? Lá na definição original do TPM, nós temos 5 grandes objetivos, 5 grandes metas que o TPM busca. A primeira, maximizar a eficiência e eficácia dos equipamentos e ativos da empresa. Desenvolver um sistema de manutenção produtiva para a vida útil dos equipamentos e também dos seus ativos. Envolver na implementação do TPM todos os departamentos que planejam, que projetam e que executam a manutenção dos equipamentos, que estão envolvidos com a manutenção dos equipamentos, com os meios de produção. Envolver todos os colaboradores da empresa, desde a direção ao nível operacional da empresa, na implementação. E utilizar a gestão de motivação, né, como forma de promover o TPM dentro da empresa. Com isso, realizando atividades autônomas em pequenos grupos. Nós vamos ter vários pequenos grupos para executar as atividades do TPM. Aqui os objetivos dentro dos 4M, como mão de obra, o que nós esperamos, qual que é o objetivo dentro do TPM? Desenvolver habilidades e competências das pessoas. Como máquina, é identificar os pontos fracos e corrigi-los. Como material, otimização do seu uso e também da sua transformação, utilizar esse material da melhor forma possível, aproveitar todo o material e melhorar a sua transformação. E como método, nós queremos potencializar a tecnologia que nós temos hoje disponível dentro da empresa. Esses aí são alguns dos objetivos do TPM que nós podemos citar. E dentro desses objetivos, ele vai nos trazer benefícios. E nós temos o PQCDSM, que são os índices, né, as dimensões que nós vamos trabalhar, que é produtividade, qualidade, custo, atendimento, que é entrega, moral e segurança, saúde e meio ambiente. Então, o TPM ele vai trazer benefícios em todas essas dimensões. Produtividade, o que ele vai trazer de benefício para nós? Aumento de volume de produção, aumento de disponibilidade operacional das máquinas, redução de paradas não programadas dos equipamentos, eliminação de pequenas paradas, redução de setup, tudo isso vai vir na produtividade. Nós vamos ter esses benefícios dentro da produtividade com a aplicação do TPM. Qualidade, nós vamos ter redução do nível de produtos defeituosos, redução do número de reclamações, sejam de clientes internos ou clientes externos. Como custo, nós vamos ter economia de energia, redução do custo de manutenção, redução de etapas no processo, eliminar atividades que não agregam valor para o processo, para o produto, para o cliente. Redução de volume estocado, nós não vamos ter aquele grande volume parado dentro da empresa. Como entrega, como atendimento, aumento no cumprimento dos nossos prazos, nós vamos conseguir atuar dentro do prazo que foi estabelecido. Moral, motivação, envolvimento, o que vai trazer de benefício, de engajamento? Aumento no número de sugestões Kaizens, os números de Kaizens que nós vamos ter na empresa vai aumentar assim infinitamente, muitas oportunidades nós temos. Redução do absenteísmo, com redução de eliminação dos acidentes de trabalho, isso traz motivação, engajamento, moral para as pessoas, melhoria na qualificação das pessoas, melhoria das condições de trabalho, isso tudo motiva, engaja as pessoas. E tudo isso são benefícios do TPM. Como segurança, saúde e meio ambiente, redução e eliminação dos acidentes de trabalho, ninguém quer ir para a empresa para se acidentar. Redução e eliminação dos impactos ambientais, o TPM também contribui para o meio ambiente. Esses são alguns dos benefícios. E o TPM, ele envolve o processo de mudança, ele
vai ocorrer um processo de mudança dentro da empresa. E como que é isso? Quando a gente vai implantar o TPM em qualquer empresa, eu já participo e já participei por isso, ocorre uma mudança na cultura da empresa. E nós temos que trabalhar com isso. Como que nós vamos trabalhar com isso? O TPM, ele é a filosofia, um método que é voltado para gestão de perdas, que todo mundo tem que compartilhar essa visão de perdas, tem que enxergar as perdas, tratá-las para poder eliminá-las e assim fazer todo esse ciclo sempre. E nesse processo de mudança, todos os departamentos da empresa, eles têm que trabalhar mais próximo, eles têm que estar com a sinergia, eles têm que estar integrados uns aos outros, principalmente operação e manutenção. Esses dois são as maiores engrenagens do conjunto TPM, eles que movem eles são a grande engrenagem desse conjunto. Então eles têm que trabalhar muito próximos, muito interligados. E essa parceria de todos os setores, de todos os pilares, é o principal fator crítico para o sucesso do TPM. E como que ocorre esse processo de mudança? O TPM, a manutenção produtiva total, é iniciado o processo de implantação na empresa. Começa-se a mudança individual na pessoa. Primeiro é a mudança individual. Vem a mudança por grupo. Ainda estamos nas pessoas, mudando as pessoas. Tendo esse processo de mudança nas pessoas. Nós vamos ter a mudança nos equipamentos, nos ativos dos nossos processos, melhorias nos nossos equipamentos, nossos processos. Vamos ter mudanças na estrutura organizacional da empresa e com isso nós vamos ter redução de custos e aumento da eficiência dos resultados dentro da empresa. Então, este é o processo de mudança que o TPM traz para a empresa. E no TPM, nós temos o facilitador TPM. Mas o que é o facilitador? O que é essa pessoa facilitadora TPM? Qual que é o papel dela? Esse facilitador TPM, ele é o profissional que ele sabe aproveitar todas as oportunidades que existem dentro da empresa para poder atingir a excelência operacional, que é o que o TPM busca, a excelência operacional dentro da empresa. E esse facilitador TPM, ele vai atuar como se fosse um maestro de uma orquestra. Ele vai saber entender o sincronismo das atividades do TPM, da metodologia, para poder interagir com as atividades bases da área. Por exemplo, como eu vou implantar o pilar de manutenção planejada e fazer essa integração, essa interação com as atividades bases do setor de manutenção. O facilitador, então, ele tem essa visão e vai trabalhar nesse sincronismo das atividades para que o TPM seja implantado aí com sucesso. E com isso, todas as áreas que estão relacionadas direta ou indiretamente com a produção, com os meios de produção, com os processos produtivos, elas podem e devem desenvolver facilitadores TPM. Então, mesmo que você não seja da área de melhoria contínua, que você não esteja ligado diretamente à produção, aos processos produtivos, você pode se tornar um facilitador TPM. O seu setor pode desenvolver facilitadores TPM para ajudar na implementação do método na empresa. E qual que é o papel desse facilitador? Ele é o principal responsável pela disseminação e também pelo uso correto da metodologia dentro da empresa. Então ele vai trabalhar para disseminar toda a metodologia para todas as pessoas e também, além de disseminar, mostrar qual é a forma correta de aplicar o método na prática. E como que ele vai fazer isso? Desenvolvendo conhecimentos, desenvolvendo habilidades em todas as pessoas da organização, sejam elas da alta gerência até os colaboradores lá do chão de fábrica. Também vai através de orientações e treinamentos que vai promover a internalização, a adaptação, a adoção e a incorporação do método e também de todas as ferramentas que o TPM tem dentro das rotinas laborais das pessoas e no modo de fazer as coisas da maneira correta. Então ele vai, através dessas atividades, ele vai disseminar e aplicar o método correto dentro da empresa.
O facilitador TPM ele tem que ter uma postura exemplar de como aplicar o método. Ele tem que seguir com rigor, com disciplina, para que o método seja implantado da maneira correta. Aqui nós temos algumas das principais atividades rotineiras que o facilitador TPM vai ter na sua rotina, que é assegurar a implantação da metodologia de melhoria contínua, que é baseada no TPM, na manutenção produtiva total. Ele deve promover a capacitação também da metodologia para todo o público da empresa, seja ele estratégico, seja ele tático, seja ele operacional, seja alta direção. Ele vai ser o guardião do método dentro da empresa, ele vai auditar os processos, auditar os equipamentos, garantindo que a aplicação esteja de forma correta. Ele vai promover também toda a integração das práticas dos pilares com a gestão da rotina da empresa, com a gestão da rotina que é ensinado dentro do método do TPM, e vai construir e disseminar toda essa cultura de melhoria contínua. Também ele é responsável, uma das atividades dele é a visualização e identificação das perdas existentes nos processos produtivos. Então ele tem que visualizar, identificar e tratar essas perdas com os pilares. Ele vai trabalhar na otimização dos ativos produtivos da empresa, dentro dos 4M, seja ativos de máquinas, equipamentos, seja métodos, seja de material, seja de mão de obra. Tudo isso para tornar a empresa mais flexível e também mais competitiva. Ele vai preparar e capacitar equipes de gestão do TPM, ele vai preparar equipes dentro da empresa para que essas atuem na implantação do método dentro da organização. E também, uma das principais é utilizar o TPM como método de trabalho, que vai auxiliar no desempenho das atividades individuais e também das atividades em grupo, que vai trazer resultados para a empresa. Então, as atividades do facilitador é utilizar o método TPM como método de trabalho, como a forma de trabalhar da empresa. E toda empresa que ela opta por implantar o TPM, esse papel do facilitador TPM, ele é de extrema importância, ele é um profissional então que vai exercer função de liderança e que vai conduzir as rotinas em sua área utilizando todas as ferramentas que o TPM disponibiliza, com a postura de um líder orientador que vai conquistar, que com isso conquista a confiança da equipe. Então, o papel do facilitador é ser um líder orientador, orientando como aplicar o método de forma correta, tendo rigor, disciplina, atendendo os prazos, utilizando as ferramentas de forma correta. Este é o papel do facilitador TPM. E quais são os 8 pilares que nós temos no TPM? O TPM hoje ele é composto por 8 grandes pilares, conforme eu falei. Na sua base nós temos pessoas e os 5S. Temos os 4 pilares primários, que são melhoria específica, manutenção autônoma, manutenção planejada e educação e treinamento. E temos os pilares de apoios, que são controle inicial, manutenção da qualidade, TPM Office, gestão administrativa, administração, e segurança, saúde e meio ambiente. Estes são os 8 grandes pilares do TPM, com a sua base no 5S e pessoas. A partir de agora, nós vamos falar sobre cada pilar detalhadamente. Vamos iniciar pelo 5S. O que é o 5S? 5S é a metodologia que busca a melhoria na qualidade de vida das pessoas, na qualidade dos processos, com a aplicação de 5 sensos. Quais são esses sensos? Primeiro senso, utilização ou separação, que é utilizar de forma adequada todos os recursos da empresa, evitando assim desperdícios e perdas. Tendo somente o que você utiliza, você vai ter a organização, a ordenação. Nós vamos ordenar isso de forma adequada, tornando o nosso ambiente muito mais seguro e também muito mais produtivo. Definiu a utilização, definiu a organização, nós vamos manter o
Desculpe, nós vamos manter a limpeza. Essa limpeza, ela vem com postura de inspeção, visando sempre o zelo pelos recursos e instalações da organização. Feitos os 3 primeiros S's, nós vamos aplicar o S de padronização. Nós vamos padronizar tudo aquilo que nós definimos nos 3 primeiros. E como que é isso? Nós vamos padronizar os ambientes, padronizar atitudes e sistemáticas para a manutenção dos 3 primeiros S, e também saúde, higiene e no ambiente de trabalho nosso. Nós vamos, com a padronização, nós conseguimos garantir a manutenção dos 3 primeiros S e também a melhora na nossa saúde, higiene e segurança do ambiente. E o 5º S é a disciplina, é a autodisciplina para manter a ordem e a limpeza no dia a dia, 1º e 2º S, e 3º, para o cumprimento de normas, regras e procedimentos, que é a aplicação do 4º S, a padronização. Esses são os 5 sensos que compõem a metodologia 5S, que é a base do TPM. O primeiro pilar que nós vamos falar aqui é melhoria focada, melhoria específica. O que é? Mudar para melhor, melhoria contínua. Nós vamos ter a melhoria específica, ela inclui todas as atividades que buscam maximizar a eficiência global dos equipamentos, dos processos, das plantas, isso através do combate às perdas e também das melhorias dos rendimentos dos nossos ativos. Ele é o grande responsável, então, pelo nosso indicador OEE, Eficiência Global dos Equipamentos, e também nos mostrar aonde estão as nossas maiores perdas e como vamos eliminar essas perdas. E o pilar de melhoria focada, ele é implantado através de 7 passos, que são definir o problema e o fenômeno, estudar o estudo do sistema, é o passo 2, definir o objetivo, é o passo 3, definir a análise das causas raízes, é o passo 4. Isso daí nós estamos executando o nosso PDCA, ainda estamos no P. Como o D do ações e contramedidas, é o passo 5. O cheque é os resultados, nós vamos checar esses resultados. E o ACT, agir, é o passo 7, que é a padronização. Esses são os 7 passos da melhoria focada. Próximo pilar, manutenção autônoma. Essa é a grande engrenagem do TPM. Todos os pilares são importantes. E o TPM, a manutenção autônoma, ele é a maior engrenagem que nós temos dentro do TPM. Então ele tem o objetivo de quê? Restaurar os equipamentos para suas condições de base, suas condições originais. As equipes de manutenção autônoma, que são compostas pela operação, elas vão executar suas atividades de manutenção autônoma, que é limpeza, inspeção e lubrificação e pequenos reparos. Nessa imagem nós temos aí um resumo bem bacana sobre o pilar de manutenção autônoma, que é limpeza do equipamento, acessibilidade, trabalhar para acessibilidade, padrões, definir os padrões, treinamentos, capacitar, desenvolver as pessoas, realizar inspeções no equipamento, organização e aumento da eficiência dos equipamentos e dos processos produtivos e também das pessoas. E o pilar de manutenção autônoma, ele tem uma grande proposta que é mudar o conceito. Eu opero para eu cuido do meu equipamento cuido eu. Esse é o grande slogan da manutenção autônoma. E como que nós vamos fazer essa quebra de paradigma, essa mudança de atitude, essa mudança na cultura? Através da implantação dos 7 passos da manutenção autônoma, que são: passo 1, limpeza inicial e inspeção profunda. Passo 2, eliminação das fontes de sujeira e dos locais de difícil acesso, que é o passo 2. Passo 3, padrões iniciais, gestão visual e lubrificação. Ainda nós estamos trabalhando reativamente. Passo 4 é a inspeção geral. É esse passo aqui que nós devemos desafiar ele, que ele vai trazer muito, muito benefício para as pessoas e para a empresa. É nele que nós vamos conseguir dar um grande desenvolvimento para as pessoas que estão aplicando a manutenção autônoma. No nível preventivo ainda, como passo 5, a inspeção autônoma.
No nível proativo, a autogestão de todo o local de trabalho, não só do nosso equipamento, mas agora de toda a área de trabalho. E o passo 7, a gestão autônoma totalmente implementada. Esses são 7 passos para a implantação do pilar de manutenção autônoma. E agora nós temos também o pilar de manutenção planejada. O que é esse pilar? O propósito dele é manter os equipamentos livres de falhas, de forma a serem produzidos produtos igualmente isentos de defeitos. O objetivo aqui é eliminar as paradas não programadas para que o equipamento não produza produtos defeituosos, tenha retrabalho, tenha refúgio. Com isso, os técnicos de manutenção eles têm que adotar uma postura proativa em detrimento à postura reativa. Então, ele tem que se antecipar aos problemas, trabalhar antes das quebras dos equipamentos, antes das paradas não programadas, para que não tenha as perdas e não ocorra quebra, não ocorra desperdício, não ocorra acidente. E também tem que auxiliar os operadores de produção, pilar de manutenção autônoma, na obtenção das suas competências relacionadas à manutenção de equipamentos. Como que nós vamos fazer isso? Através de 7 passos. Das atividades de preparação do pilar de manutenção autônoma, ela dá suporte, de manutenção planejada, ela dá suporte ao pilar de manutenção autônoma na aplicação dos seus 3 primeiros passos, na restauração do equipamento. E depois entra com os passos da manutenção planejada, que são eliminação e prevenção da degradação acelerada. Então nós queremos, o equipamento ele vai se degradar, ele vai, mas de uma forma natural, não acelerada. Eliminando essa degradação acelerada, nós vamos fazer as análises de falhas e corrigir essas falhas. Para no passo 3, a gente definir os padrões de manutenção. No passo 4, nós vamos melhorar a vida média dos componentes, ter um aumento da vida útil de todos dos principais componentes, para que assim a gente possa construir um sistema de manutenção periódico, um sistema de manutenção baseado no tempo, no passo 5. Construído esse sistema de manutenção periódico baseado no tempo, a manutenção é baseada em tempo, nós vamos partir para o próximo passo, que é a construção do sistema de manutenção preditiva, que é a manutenção baseada na condição do equipamento. Por que isso? Para poder estender mais ainda a vida útil dos componentes e ter a redução de custo da manutenção. E o passo 7, nós vamos fazer essa gestão dos custos de manutenção. Esses são os 7 passos para implantar o pilar de manutenção planejada. Implantados os três pilares, nós temos que implantar educação e treinamento. Toda implementação, toda nova metodologia, toda nova tecnologia, ela vai exigir mudança nas pessoas. E como que nós vamos mudar as pessoas? Como que nós vamos poder colaborar com as pessoas nessa mudança? Com muito treinamento e educação básica. Então, o pilar de educação e treinamento, ele é responsável por aumentar o conhecimento, desenvolver habilidades e também mudanças comportamentais nas pessoas. E nós vamos fazer isso também através de 7 passos, que são definir as políticas básicas de educação e treinamento dentro da empresa. Passo 2, treinamentos para adquirir as habilidades de operação e de manutenção. No passo 3, nós vamos fazer o aprimoramento dessas habilidades. No passo 4, nós vamos estabelecer o início do desenvolvimento e treinamento dessas habilidades. No passo 5, nós vamos consolidar o ambiente de desenvolvimento voluntário, desenvolvimento autônomo. No passo 6, nós vamos fazer a avaliação dessas atividades e também dos estudos de abordagem futura, como que nós vamos trabalhar isso no futuro. E o passo 7, nós vamos fazer a avaliação contínua para assegurar que a empresa está tendo prosperidade, tanto nas pessoas, tanto nos processos. Esses são os 7 passos que nós vamos implantar no pilar de educação e treinamento. Então, esses são os 4 primeiros pilares, os pilares primários, que eu chamo. E agora nós iniciamos os pilares secundários, os pilares de apoio do TPM, para compor os 8. O primeiro deles, controle inicial, ele está
ligado diretamente com a aquisição de novos equipamentos, novos produtos, modernização dos processos, de sistema, de toda a parte de ativo da empresa. E como que ele vai fazer isso? Baseado nas experiências adquiridas ao longo do tempo com a implantação do TPM e dos projetos que a empresa implantou anteriormente. Nós vamos fazer isso através também de 7 passos. Quais são os 7 passos? Cada passo vai ter uma DR, que é o Design Review, que é uma atividade, uma revisão que o pilar tem que fazer. O primeiro passo é o planejamento desses novos projetos. Passo 2, especificações técnicas. Passo 3, a definição do projeto. Passo 4, a construção desse projeto. Passo 5, a instalação. Passo 6 é o tryout. E o passo 7 é o aviamento produtivo, é o startup dos novos processos, dos novos equipamentos. Nós vamos implantar então o controle inicial através desses 7 passos. Temos também pilar de manutenção da qualidade, muito, muito importante, um pilar de apoio essencial dentro do TPM, que é 0 defeitos no processo, 0 produtos defeituosos, eliminar todos os defeitos, os retrabalhos, refugos. E como que nós vamos fazer isso? Ele tem 3 princípios, que é baseado em 3 princípios, que é: não se deve receber nada de qualidade inferior, não devo produzir nada de qualidade inferior e não devo passar nada de qualidade inferior. E como que nós vamos implantar o pilar de manutenção da qualidade? Através de 7 passos. Quais são esses 7 passos? Passo 1, investigação das condições atuais dos processos. Passo 2, nós vamos restaurar as condições originais do processo, vou pensando no olhar de qualidade. Nós vamos fazer a análise dos fatores de perdas crônicas que nós estamos tendo no nosso processo. Nós vamos trabalhar na redução e eliminação dessas possíveis causas de perdas crônicas. Eliminando e restaurando essas condições, nós vamos estabelecer as condições para 0 defeito nos equipamentos. Como que nós vamos fazer isso? Aí vai ter as matrizes que nós vamos aprender como aplicá-las. Passo 6, após definido as condições de 0 defeito, nós vamos trabalhar na manutenção dessas condições. E no passo 7, nós vamos trabalhar na melhoria desse método de manutenção para o 0 defeito. Esses são os 7 passos que nós vamos aplicar na manutenção da qualidade. E o pilar de saúde, segurança e meio ambiente. O pilar de qualidade, ele busca 0 defeito. O pilar de manutenção, ele busca 0 quebra. E o pilar de segurança, saúde e meio ambiente, ele busca 0 acidente, 0 impacto ambiental. Então ele tem como objetivo principal 0 acidente dentro da empresa e também a busca por bem-estar do colaborador, melhorar a saúde, a ergonomia, eliminar os impactos ambientais que podem ser causados no processo. Então esse é o grande objetivo. E nós vamos fazer isso através também de 7 passos, que são análise das causas dos acidentes. Passo 2, ter contramedidas e expansão horizontal em todas as áreas similares a nossas áreas que teve esses acidentes. Definir quais são os padrões de segurança e também a avaliação dos nossos riscos. Ter a inspeção geral voltada para a segurança. Passo 5, a inspeção autônoma também com esse olhar de segurança. O passo 6 são os padrões autônomos de segurança, as inspeções geral dos níveis de segurança. E o passo 7 é o sistema de segurança totalmente implementado no nosso processo. Esses são os 7 passos que nós vamos trabalhar. Melhoria dos processos administrativos, ou TPM Office, ou TPM administrativo. Esse pilar vai trabalhar nas rotinas administrativas, todas aquelas rotinas administrativas que estão ligadas direta ou indiretamente com a produção, com os meios de produção. Então, todos os departamentos administrativos vão estar dentro desse TPM Office, que vão trabalhar para eliminar as perdas administrativas para que chegue a informação correta, na qualidade certa,
para a produção, para os sistemas de produção, sejam eles que estejam ligados direta ou indiretamente com a produção. Esses foram os 8 pilares do TPM e agora nós vamos entrar nos 12 passos para implementar o TPM. Quais são eles então? De acordo com a JPM, que é a detentora dos direitos autorais do TPM, da manutenção produtiva total, o TPM, para a gente implantar ele dentro de qualquer organização hoje, nós vamos dividir ele em 4 fases. Esses 12 passos vão ser divididos em 4 fases. A primeira fase, que é a preparação, ela é composta por 5 etapas. A fase 2, ela é composta de somente uma etapa. Fase 3, a implementação composta por 5 etapas. E a fase 4 é a consolidação. E o TPM, nós temos que ficar muito atentos que a principal etapa, a principal fase para a implementação do TPM é a preparação para a implantação. Nós temos que focar e trabalhar muito bem dentro da primeira fase, que é a preparação para a introdução do TPM, para a implementação do TPM. Por que que nós devemos trabalhar muito bem aqui dentro? É onde que se faz o planejamento de toda a estratégia de implementação e também é onde que nós vamos obter o comprometimento das pessoas com a correta implementação do TPM na empresa. Então vamos para os 12 passos. A primeira fase, que tem 5 etapas, 5 passos são: primeira etapa, a diretoria vai declarar oficialmente a implementação do TPM, que ela decidiu que vai implantar o TPM. Na etapa 2, nós vamos educar e treinar as pessoas e também fazer a divulgação do início dessa implementação para todos da empresa, para todos do grupo. Passo 3, nós vamos estruturar as equipes, seja de multiplicação e de implementação. Desculpa. Na etapa 4, o estabelecimento das políticas básicas e as metas do TPM, quais são as políticas do TPM e quais são as metas e objetivos que nós queremos alcançar com o TPM. Tendo a política básica, tendo as metas, tendo a estrutura já definida, tendo as pessoas capacitadas e treinadas, nós vamos elaborar o plano diretor, o plano de implementação do TPM dentro da empresa. Ele que vai nos direcionar quando, onde, como implementar todas as etapas do TPM. Feitas as 5 etapas, nós vamos para a segunda fase. Aqui nós estamos trabalhando na preparação do TPM e agora vamos para a introdução, que é a fase 2, que é o lançamento do TPM. É o kick-off, é o pontapé inicial, que é, a partir daqui, todos devem começar a trabalhar com o TPM. A forma de trabalhar a partir de agora da empresa é baseada no método manutenção produtiva total. Então é a partir de aqui que todos os funcionários vão trabalhar para eliminação das perdas da empresa. Então nós vamos fazer um evento de kick-off, que nós podemos convidar os fornecedores, os clientes, as empresas que são afiliadas do grupo, que são afiliadas à nossa organização, e fazer um evento de lançamento do TPM. E a partir daqui, todo mundo está responsável por trabalhar com o método manutenção produtiva total. Feito o lançamento, o kick-off, nós vamos para a terceira fase, a fase de implementação. Na etapa 7, essa fase de implementação ela é composta por 5 etapas. Primeira etapa, que é a etapa 7, nós vamos fazer a sistematização para melhoria do rendimento operacional. É aqui que nós vamos ter um grande resultado e um grande retorno para a empresa, que é onde nós vamos implantar os 4 primeiros pilares do TPM. Melhoria específica, manutenção autônoma, manutenção planejada e educação e treinamento. Então nós vamos implementar esses 4 pilares juntos. Vamos startar as atividades desses pilares. Os 4 pilares estão implementados, estão iniciando os seus passos. Nós vamos passar para as próximas etapas e cada etapa agora vai ser a implementação de mais um pilar, que vai ser gestão antecipada ou controle inicial, como eu mostrei.
A etapa 9, que é a manutenção da qualidade, nós vamos implementar o pilar da manutenção da qualidade. Na etapa 10, nós vamos implementar o pilar de TPM Office, o pilar de TPM administrativa, melhoria nos processos administrativos. Na etapa 11, o pilar de segurança, saúde e meio ambiente. Finalizando a implementação, o início de todos os pilares, nós vamos para a quarta fase e última fase, a etapa 12, que é a consolidação da metodologia TPM. E o que é? É a aplicação total do TPM. Você conseguiu implementar todos os pilares, agora nós vamos obter os resultados. Esses resultados têm que nos demonstrar que nós alcançamos os objetivos e fazer a manutenção desses resultados para se atingir a excelência do TPM. A partir daqui, nós já podemos iniciar nossa candidatura ao prêmio da JPM. A JPM hoje ela tem 5 prêmios para a implementação do TPM, de acordo com o nível de maturidade de resultados e profundidade que você está com a implementação do TPM na sua empresa. É uma certificação excelente que traz muita visibilidade para a empresa. E não só mensurar os resultados, nós vamos continuar trabalhando para implementar o TPM, para manter a cultura do TPM viva, cada vez mais eficaz dentro da empresa, e sempre estar a metodologia TPM alinhada ao planejamento estratégico da organização, para que isso promova a sobrevivência e a rentabilidade do método dentro da organização. Então, o TPM, ele representa uma forma de revolução no nosso trabalho. Por quê? Que ele conclama uma integração que é homem, máquina, mais a empresa. E o que isso traz de resultado, de benefício? Todo o trabalho de manutenção dos meios de produção passam a constituir a participação e responsabilidade de todos da empresa. Então, todas as pessoas são responsáveis pela manutenção dos meios de produção da empresa. Esse é o significado do TPM, é isso que significa manutenção produtiva total. É a manutenção dos meios de produção com a participação de todos. Esse é o TPM, a manutenção produtiva total. E para isso, pensando nisso, no TPM, por causa desse potencial de mudança que o TPM ele é capaz de gerar na vida de um profissional e para as empresas, ser um facilitador de TPM é ser um profissional diferenciado, é construir uma carreira de sucesso dentro da indústria. Hoje eu atuo como facilitador TPM dentro da indústria e também como consultor de TPM. Então, eu reuni todas as minhas experiências que eu passei por todas as empresas que eu passei, que eu já trabalhei, que eu implementei o método do TPM, a manutenção produtiva total, todo o meu conhecimento das minhas vivências, das minhas experiências, das minhas formações, e criei um treinamento, que é o treinamento de facilitador TPM Master. E o que você vai aprender neste treinamento? Nesse treinamento eu vou te ensinar a ser um facilitador TPM. Também vou te ensinar a origem, fundamentos, os conceitos, as principais técnicas e ferramentas da manutenção produtiva total. Vou te ensinar detalhadamente os 12 passos para você implementar o TPM em qualquer indústria, desde a preparação até a consolidação dos resultados. Vou te ensinar sobre o 5S, que é a base para você implementar o TPM. Vou te ensinar detalhadamente todos os pilares do TPM, todos os seus passos para implementar de forma correta e assertiva o pilar dentro da empresa que você queira implantar o método. Vou te ensinar sobre os 3 indicadores essenciais para qualquer indústria, que são o OE, o MTBF e o MTTR. Como usar o TPM para maximizar a eficiência e eficácia dos seus ativos. E as 4 ferramentas que são indispensáveis para a existência do TPM no dia a dia da operação, no dia a dia do seu processo produtivo ali. Isso tudo você vai aprender como facilitador TPM Master. E o conteúdo programático desse
treinamento, ele tem mais de 100 aulas gravadas, dividido em 12 módulos. O primeiro módulo, conceitos e definições de manutenção. O segundo módulo são os fundamentos do TPM. O módulo 3 são quebras e falhas nos equipamentos, para você entender a diferença e como mensurar isso. Módulo 4, a maximização da eficiência e eficácia dos equipamentos. O módulo 5, eu falo sobre as 5 atividades de desenvolvimento do TPM. No módulo 6, eu falo sobre os principais indicadores, OE, MTBF, MTTR. No módulo 7, eu te apresento toda a estrutura do TPM. No módulo 8, os pilares primários, aqueles 4 pilares que eu disse no começo da aula. Módulo 5, os pilares secundários, os outros 4 pilares que compõem os 8 pilares do TPM. No módulo 10, eu te ensino detalhadamente os 12 passos para você implementar o TPM, como que deve ser o passo a passo para você executar as atividades. O módulo 11 são as fases de implementação. Então, dentro desse módulo 11, todos o passo a passo ali dos pilares, ele é explicado de forma bem detalhada de como você vai implementar cada pilar. E o módulo 12 são as 4 ferramentas essenciais do TPM, que são etiquetas, gestão à vista, padrões e loops, que sem eles você não consegue manter o TPM vivo dentro da sua empresa. Esse é o conteúdo, então, do treinamento Facilitador TPM Master. E o que você recebe quando você se torna aluno do Facilitador TPM Master? Você recebe 1 ano de acesso ao conteúdo em vídeo com mais alto nível de TPM que tem, com toda a minha experiência de mercado, de formações. Eu passo toda a minha experiência dentro desse treinamento. Você vai ter uma biblioteca de conteúdos exclusivos que tem planilha, tem PDF, tem apresentação, tem vários e vários documentos, ferramentas para te ajudar na sua implementação do TPM, quando você for implementar o TPM. E também tem o suporte direto com o professor, o suporte diretamente comigo. E como que funciona isso? Você assistiu uma aula, ficou em dúvida, não ficou claro aquele assunto para você. Dentro da própria plataforma, da onde está o curso, você escreve a mensagem, escreve as suas dúvidas e eu vou responder tirando todas as suas dúvidas. E você não vai receber somente isso. Também você vai receber mais alguns bônus exclusivos, já que para participar do treinamento Facilitador TPM, para te ajudar na sua formação, na sua capacitação. Que são aulas sobre os obstáculos e fatores críticos para o sucesso do TPM, um mini treinamento sobre a aplicação prática do TPM, uma masterclass de como alcançar crescimento profissional, onde eu mostro como apresentar projetos, como alcançar crescimento profissional dentro das empresas, uma masterclass com meu amigo e parceiro Diego Marinho sobre os 5 passos para você poder aumentar o seu salário, uma masterclass com meu parceiro Fabrício Guedes sobre os 8 pilares da liderança, quais são esses pilares e como você deve trabalhá-lo. O desdobramento de custos e perdas com outro parceiro meu, que é o Cícero Gabriel, conhecedor do desdobramento de custo, uma aula excelente, mostrando sobre perdas, custos. Também uma masterclass comigo e com Diego Marinho sobre como engajar as pessoas para a mudança na empresa, desde a gestão até a operação. E você tem também acesso a um grupo de WhatsApp, onde os alunos podem tirar dúvida, fazer network, apresentar seus casos de sucesso, para poder ter essa interação entre todos os alunos do TPM Master. E também, ao concluir todas essas mais de 100 aulas que estão na plataforma e todas as atualizações que estão por vir, você também recebe um certificado de facilitador TPM Master de 20 horas de carga horária. Você vai poder utilizar essa formação, esse certificado da formação para complementar horas curriculares na faculdade, preencher exigências de algum concurso, participar de processo seletivo, de progressão funcional, prova de título
e até mesmo isso pode te trazer um novo cargo dentro da sua empresa, trazer alguma promoção para você dentro da sua empresa com a formação de facilitador TPM Master. Aqui nós temos alguns dos alunos, eles deixaram aí alguns depoimentos recomendando o nosso treinamento, o treinamento de facilitador TPM Master. E além de tudo isso que eu te mostrei, todo esse conteúdo, bônus, certificado, grupo no WhatsApp, você ainda tem garantia de satisfação ao adquirir o treinamento de facilitador TPM Master. Como funciona isso? Você tem 7 dias de garantia de risco zero. Se todo esse conteúdo que eu apresentei para você, todo esse conteúdo que é feito sobre a minha vivência prática, que eu passei dentro das empresas, que eu passo até hoje, que eu implemento o TPM, você for ver que ele não é para você, que não é este o conteúdo que você precisa, você tem 7 dias para pedir o reembolso total do seu dinheiro. Se você não estiver satisfeito com o treinamento dentro desses 7 dias, você pode pedir o reembolso 100% do seu dinheiro de volta. Ou seja, então é a garantia da satisfação de você na participação do treinamento de facilitador TPM Master. Então, pessoal, agradeço a participação de você aqui nessa aula sobre o facilitador TPM, onde eu te apresentei o que é o TPM, o que é o facilitador, qual o seu papel, os 8 pilares do TPM e também os 12 passos da implementação do TPM. Compartilhe essa aula com mais pessoas, leve esse conteúdo para outras pessoas, para pessoas que você sabe que precisa desse tipo de conteúdo. Agradeço aqui novamente a sua participação, muito obrigado e até a próxima.